eu destaquei que o efeito fotoelétrico era quando você tinha a incidência de luz, por exemplo, sobre o metal, e elétrons saíam do metal. Então você tinha o seguinte fenômeno: você tem luz incidindo no metal e elétrons sendo emitidos desse metal. Esse é o fenômeno fotoelétrico, muito importante e explicado corretamente por Albert Einstein. Nessa videoaula de hoje eu vou explicar qual foi a forma, a maneira como Einstein explica esse efeito fotoelétrico. Importante salientar que Einstein ganhou o Prêmio Nobel de Física de 1921 devido à explicação do efeito fotoelétrico, e não por causa da teoria da relatividade. Vamos então analisar e ver quais as explicações desenvolvidas por Albert Einstein em 1905. Vamos relembrar então o efeito fotoelétrico. Nós tínhamos uma placa, vamos dar como exemplo uma placa de sódio. Você tem uma placa de sódio e você incide luz. Você incide luz vermelha sobre essa placa de sódio. Você observa que elétrons não são emitidos quando você incide luz vermelha sobre uma placa de sódio. O que você faz então? Se você está utilizando a física clássica, você aumenta a intensidade luminosa. Você utiliza mais lâmpadas. O brilho dessa fonte de luz fica maior. Mesmo assim, elétrons não são emitidos. Ou seja, não ocorre o efeito fotoelétrico. Esse resultado experimental não está de acordo com a física clássica. De acordo com a física clássica, nós esperaríamos que um elétron, dependendo dessa intensidade luminosa, um elétron fosse emitido do sódio. Toda essa parte eu já abordei na videoaula anterior, estou fazendo apenas uma breve revisão. Entretanto, com a luz verde, temos uma luz verde incidindo no sódio, você percebe que quando você incide uma luz verde sobre o sódio, você tem, por exemplo, nessa situação, a emissão de um elétron. E um elétron aqui sai com uma velocidade, uma energia cinética. O que ocorre se você aumentar o brilho dessa fonte? Se você utilizasse, por exemplo, mais lâmpadas verdes. De acordo com a física clássica, como já destacamos no vídeo anterior, a previsão da física clássica era que esse elétron iria movimentar-se com uma velocidade ainda maior. Entretanto, não é isso que acontece. Quando você aumenta o brilho, aumenta a intensidade luminosa, o que ocorre é que aumenta a taxa de emissão de elétrons. Você tem um maior número de elétrons sendo emitidos desse material, mas a velocidade não é alterada. Qual é a explicação de Einstein? Eu vou voltar um pouquinho nesse slide. Se você lembrar um pouco da videoaula anterior, sugiro que se você tiver alguma dúvida, você assista então a videoaula anterior, para que você compreenda bem esse detalhe. Se você tivesse como objetivo aumentar a velocidade do elétron, o que você deveria fazer? Aumentar o brilho ou alterar essa frequência? Se você aumentar o brilho dessa fonte luminosa, a única coisa que vai ocorrer é que o número de elétrons emitidos será maior. Você aumenta a taxa de emissão de elétrons. Para você aumentar a energia cinética, a velocidade desse elétron, é necessário que você tenha uma luz, por exemplo, de frequência maior, uma luz azul, uma luz violeta, uma radiação cuja frequência, uma radiação eletromagnética, cuja frequência é maior do que essa verde. Qual foi a explicação de Einstein? Einstein explica o efeito fotoelétrico da seguinte forma. Vamos relembrar até esse momento. Nas videoaulas anteriores falávamos sobre ondas eletromagnéticas, falávamos sobre radiação do corpo negro e a forma como Max Planck explicou
a emissão de radiação do corpo negro. De acordo com o Planck, a emissão de radiação dessas ondas eletromagnéticas é emitida em quantidades discretas, ou seja, você pode ter uma quantidade, duas quantidades, como se fosse pacotes de energia, em que cada pacote ele chamou de quantum. E a energia de um quantum é dado por H vezes a frequência. O efeito fotoelétrico ele é explicado da seguinte forma: você tem uma radiação de determinada frequência eletromagnética, uma radiação eletromagnética de determinada frequência, que está incidindo sobre o metal. Dependendo de algumas características, o metal consegue sair com velocidade. Para o metal sair, para o elétron, aliás, sair do metal, é necessário que ele tenha energia suficiente. Quem transfere energia para o elétron? A luz. Então, a luz transferiu energia para o elétron e o elétron conseguiu sair da superfície do metal e ainda adquirir uma certa velocidade, conforme verificamos nesse exemplo. Entretanto, quando pensamos em ondas, pensamos num contínuo de energia. Assim como na época do Planck. Relembrem as aulas anteriores, quando falamos em Planck, estamos falando em 1900. Então, o Planck utilizou essa ideia da quantização de energia. É nessa ideia que Einstein vai utilizar como referência para a explicação do efeito fotoelétrico. De acordo com Einstein, então Einstein ele vai considerar que essa radiação emitida, que vai ser transferida aqui para os elétrons, ela é emitida de forma quantizada. Então é como se tivéssemos pacotes de energia, partículas que transmitem energia. Então não vamos mais falar agora apenas na luz como uma onda. Vamos imaginar agora essa luz composta de partículas. Para a explicação do efeito fotoelétrico, o Einstein ele considerou que a luz era como se fosse um gás. E nós sabemos que um gás é formado de partículas. Então, cada partícula tem um quantum de energia. Percebam agora que nós temos uma outra concepção, um outro entendimento sobre a natureza da luz. Até o momento, nós estudávamos que a luz era uma onda. Agora, de acordo com o efeito fotoelétrico, podemos considerar um caráter corpuscular, uma dualidade onda-partícula. Essa partícula, posteriormente, em 1926, foi denominada por Gilbert Lewis como um fóton. Então, ao invés de chamarmos aqui de quantum, vamos chamar essa partícula de fóton. O que ocorre, então, é que a luz, ela transfere energia para o metal. Mas de que forma isso acontece? Para o elétron. De que forma isso acontece? Vamos então, a luz é uma onda? Sim. Mas, para a explicação do efeito fotoelétrico, vamos considerar a luz sendo constituída de partículas. Cada partícula é um fóton. Tem um quantum de energia. A energia de um quantum, H vezes F. Então, a luz ela tem uma dualidade. A dualidade onda-partícula. Essa partícula de luz é o fóton. Energia de um fóton, HF. Um quantum de energia. O que ocorre então? Estou aqui utilizando o mouse, esse fóton, ele interage com esse elétron. Então, esse fóton, ele fornece energia para esse elétron. Se essa energia é suficiente, o elétron consegue sair do material e, dependendo da situação, consegue adquirir velocidade. Então, vamos, a partir dessa aula, considerar a dualidade onda-partícula. A luz é uma onda, mas também é uma partícula. Mas essa partícula não tem massa zero.
Quando utilizamos o efeito fotoelétrico, a nossa explicação em termos de energia, utilizamos essa quantização da energia, essas partículas conhecidas como fóton. O que ocorre então? Vamos explicar agora os resultados experimentais. Com essa explicação de Einstein, foi possível entendermos os dois resultados experimentais que a física clássica não explicava. Quais eram? Aumentando-se o brilho, aumentava-se a quantidade de elétrons. O elétron não ficava mais rápido. Para o elétron ficar mais rápido, era necessário aumentar a frequência. Isso é explicado da seguinte forma. Quando você aumenta a intensidade, você aumenta o número de fótons, o número de partículas de luz que estão atingindo o metal. Quando você diminui o brilho, você diminui a quantidade de fótons que atinge o metal. E o mais interessante, um dos itens interessantes, é que a interação no efeito fotoelétrico é de 1 para 1. Ou seja, um fóton interage com um elétron. Então, se você tem um fóton, ele vai interagir, transferir energia para aquele elétron. Mas se você tem dois fótons, aqui, esses dois fótons não vão transferir os dois para um elétron. Um fóton para um elétron, esse outro fóton para outro elétron. Nesse caso aqui, professor, você tem 7 fótons. E a energia desses 7 fótons será transferida para um elétron apenas? Não. Um fóton interage com um elétron. Esse outro fóton com outro elétron. Então você tem aqui 7 fótons interagindo com 7 elétrons. A energia do fóton, então, é transferida para o elétron. Lembrando que a energia do fóton é dada por H vezes F. Depende da frequência. Essa interação, compreendendo essa interação do efeito fotoelétrico de um fóton interagindo com um elétron, nós conseguimos compreender os resultados experimentais. Vamos observar, então, o primeiro resultado experimental. Aumentando-se a intensidade luminosa, a taxa de emissão de elétrons aumenta. O que seria aumentar a intensidade luminosa? Aumentar a intensidade luminosa é aumentar a quantidade de elétrons que vai incidir sobre esse metal. Aliás, a quantidade de fótons. Você aumentou a quantidade de fótons que vai incidir sobre esse metal. Como cada fóton interage com um elétron, então, se você tiver aqui 100 fótons, você tem uma interação com 100 elétrons. Então, cada fóton interage com um elétron. Se essa interação é suficiente, tem energia suficiente, o elétron sai. Então, o elétron consegue ser emitido. Então, o fóton, se a energia é suficiente, consegue transferir energia para o elétron sai. Sai um elétron. Se você tem mais fótons, você tem mais elétrons que são emitidos. Podemos explicar então da seguinte forma. Vamos imaginar aqui que com essa luz seja possível o efeito fotoelétrico. Quantos elétrons vão ser emitidos aqui? Você vai considerar 7 fótons. Então você tem 7 elétrons emitidos. Quando você aumentar o brilho, quando você aumentou o brilho, você forneceu aqui 200 fótons, por exemplo. Na verdade, é uma quantidade muito grande, mas apenas como exemplo. Você forneceu 200 fótons. Quantos elétrons são emitidos? Proporcionalmente 200. Também são emitidos 200. Por quê? Porque cada fóton interage com um elétron. Não é possível você ter 2 fótons interagindo com um elétron. Então, essa interação ocorre no efeito fotoelétrico. Um fóton, essa partícula de energia, mas que não tem massa, ela é transferida para um elétron. Podemos, então, resumir da seguinte forma. Sugiro que você anote esse resultado. Aumentando-se a intensidade luminosa, a taxa de emissão de elétrons aumenta. Isso foi verificado experimentalmente.
Explicamos então da seguinte forma: quando a intensidade aumenta, o número de fótons emitidos também aumenta. O número de fótons que vai incidir sobre o metal. Então você tem uma maior quantidade de elétrons interagindo com os fótons. Então o número de elétrons emitidos também aumenta. Essa explicação de Einstein está totalmente de acordo com os resultados experimentais. Então agora temos uma explicação que dá conta do resultado experimental. Isso é bem importante. Segunda explicação. Então já temos a primeira explicação. A física clássica, conforme já afirmei anteriormente, ela não conseguia explicar corretamente essa situação. Segunda situação. A segunda situação, aliás, aqui nós temos a primeira, apenas para mostrar para vocês, fiz um desenho aqui. Você tem aqui 7 fótons que são emitidos no metal. Você tem 7 elétrons. Cada fóton interage com um elétron. Vamos imaginar que esse fóton vai transferir energia para um elétron e essa energia é suficiente para ele sair do metal com uma certa velocidade também. Então você tem aqui 7 fótons interagindo cada um com um elétron e a energia energia recebida pelo elétron é suficiente para que ocorra o efeito fotoelétrico. Então você tem a emissão de 7 elétrons. Se você aumentasse o número de fótons aqui, aumentando o brilho, você aumentaria a taxa de emissão de elétrons desse lado. Segundo o resultado experimental, aumentando-se a frequência da luz incidente, aumenta-se a energia cinética do elétron emitido. Na videoaula anterior eu destaquei esse ponto. Quando você incidia a luz verde sobre o sódio, o elétron saía com uma energia cinética. Ele era emitido com uma energia cinética. Se você incidisse luz azul, a energia cinética do elétron emitido, do fotoelétron emitido, era maior. Como explicamos isso, então? Sabemos que a interação é de um fóton para um elétron. Então, a energia de um fóton ela vai ser transferida para o elétron. Essa energia vai ser usada pelo elétron de duas formas. O elétron tem que conseguir sair do metal, porque existem ligações atômicas, ligações na estrutura do material que fazem com que o material fique na superfície, fique no material. Para ele sair do material é necessário que ele tenha uma energia suficiente. Então a energia do fóton, ela, ao ser transferida para o elétron vai utilizar de duas formas. Ele tem que conseguir sair do metal e com a energia que sobra, essa energia que sobra é utilizada em forma de energia cinética, em termos de velocidade. Então a energia cinética, a energia do fóton, é transferida para o elétron. Agora, do que depende a energia do fóton? Vamos observar aqui a explicação de Einstein. Utilizando as ideias do Planck, a energia do fóton é dada por H vezes a frequência. Quanto maior a frequência, maior a energia. Na videoaula anterior vimos que, e nas videoaulas anteriores também, vimos que quanto maior a frequência, maior a energia. A frequência da luz associada à cor azul é maior do que a cor amarela, do que a cor vermelha, do que a cor verde. Então, quanto maior a frequência, maior a energia do fóton. Consequentemente, quanto maior a frequência, mais energia será transferida para o elétron. E mais energia transferida para o elétron, maior é a quantidade de energia que sobra para ser utilizada em energia cinética pelo elétron. Por que ocorre, então, o efeito fotoelétrico? Não ocorre com a luz vermelha, mas ocorre com a luz verde. A luz vermelha, ela tem a energia de um fóton associada à luz vermelha, ela tem uma frequência pequena e a energia é pequena. Então essa energia que é fornecida ao elétron não é suficiente para que o elétron
consiga sair do metal. Agora, a luz verde, um fóton associado à luz verde tem energia suficiente, transfere energia suficiente ao elétron para que esse elétron consiga sair do material e ainda movimentar-se com uma certa velocidade. Por que isso ocorre? Porque a energia do fóton depende da frequência. Então, quanto maior a frequência, maior a quantidade de energia que será transferida ao elétron. Nessa situação, se ocorrer efeito fotoelétrico, maior será também a energia, comparando, por exemplo, duas cores, a cor azul e verde para o sódio. O elétron emitido na luz azul tem uma energia cinética maior do que o fóton emitido devido à incidência da luz verde. Então, o que ocorre? A energia do fóton é transferida para o elétron. Essa energia do fóton é dada por H vezes F. Vamos lembrar da quantização da energia do Planck. O que ocorre? Bastante energia. O elétron, além de sair do material, tem energia suficiente para utilizar essa sobra de energia em energia cinética. Temos, então, 3 pontos importantes. Sugiro também que você anote aí. Esse foi o resultado da explicação do Albert Einstein para o efeito fotoelétrico. Então, ele considera a luz como se fosse um gás, e um gás, como eu já falei anteriormente, é composto de partículas. Essa partícula é o que nós vamos chamar de fóton. Então, fóton. Fóton é uma partícula de luz. Então, existe esse termo que ficou muito famoso, é o termo dualidade onda-partícula. A luz é uma onda? Sim. A luz é uma onda, ela sofre vários fenômenos ondulatórios, exemplo, interferência. Mas ela também tem propriedades corpusculares. Corpusculares é um corpo, uma partícula. E essa partícula nós chamamos de fóton. Então, temos a dualidade onda-partícula, em que a luz apresenta essas propriedades ondulatórias e propriedades corpusculares, ou seja, propriedades de partícula. Então, existe o que nós chamamos de caráter corpuscular da luz. Mas uma partícula, no caso da partícula da luz, a massa é zero. A massa de repouso é zero. Então, vamos escrever que os fótons, eles possuem energia, mas não possuem massa. A energia de um fóton é dada por H vezes a frequência, e a massa do fóton é zero. Então, essa explicação do Albert Einstein foi uma explicação muito satisfatória para o efeito fotoelétrico.